Sobretudo Entrevista. O Sobretudo MS conversa hoje com a doutora Renata Antoniali. Ela é médica endocrinologista e metabologista e vai falar com a gente a respeito de um problema sério que se instalou no Brasil também já há algum tempo, é um fenômeno mundial, que é a obesidade. Doutora Renata, quais são as causas da obesidade no Brasil e no mundo todo? Bom, a obesidade é uma doença crônica multifatorial, né? Ou seja, inúmeros fatores estão implicados na etiologia da doença, sendo os principais os fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Em relação aos fatores genéticos, nós sabemos que há indivíduos altamente suscetíveis versus altamente resistentes, sendo que a obesidade, em sua grande maioria, é uma consequência de um indivíduo geneticamente predisposto e um ambiente obesogênico. E o que seria, na verdade, esse ambiente obesogênico? Seriam os outros fatores ambientais e sociocomportamentais que influenciam na obesidade, como o consumo de alimentos calóricos, como os fast foods, o fato das pessoas realizarem as refeições com pressa, num curto período de tempo, né, o que atrapalha o mecanismo de saciedade em nível do sistema nervoso central, além do sedentarismo, dentre outros fatores. Certo. Bom, aqui no Brasil, qual é a proporção que esse problema está atingindo hoje? E a gente tem alguma estatística aqui para Campo Grande também? Bom, a obesidade, por ela ser uma doença crônica e de difícil tratamento, a prevalência vem aumentando muito nas últimas décadas. Pelos dados da Organização Mundial de Saúde, 1,6 bilhão de pessoas acima de 15 anos estão com excesso de peso, e dessas 400 milhões são obesas. Hoje já se sabe que em países ricos, 50% mais ou menos da população está com sobrepeso e 16% são obesas. Esses números são semelhantes aqui no Brasil, mostrando que a obesidade é sim uma epidemia e um problema de saúde pública. Já em relação aqui à nossa região, houve um inquérito telefônico chamado de Vigitel, implantado no Brasil em 2006, com um novo inquérito realizado em 2008, que foi feito nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal, tendo como objetivo monitorar as frequências de distribuição de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. O que foi encontrado nesse inquérito é que, em relação à região de Campo Grande, o excesso de peso, ou seja, um índice de massa corporal acima de 25, foi em torno de 47,9%, sendo mais frequente em homens. E já em relação à obesidade, aqui para a nossa capital, foi em torno de 13,9%, né? Ou seja, os dados encontrados em Campo Grande estão bem próximos aos dados obtidos em território nacional. São índices bastante elevados, né? Bastante elevados. Por outro lado, a gente vê que as mulheres, em especial, tentando obedecer ao padrão estético estabelecido hoje, que é de magreza e às vezes até de extrema magreza. Nós tivemos ontem um desfile de moda, se não me engano, em São Paulo. Eu andei vendo as fotos na internet, é absurda a magreza das modelos. Isso tem levado algumas mulheres ao uso indiscriminado de algumas substâncias que inclusive a Anvisa está discutindo bastante, teve uma reunião ontem para suspender e banir mesmo a utilização dessas substâncias como medicamento de moderação de apetite. Isso, como é que a senhora vê esse problema e essa questão me parece que está ficando bastante grave aqui no Brasil, né? É assim, né? Um dos tratamentos que a gente utiliza para a obesidade é o tratamento farmacológico, né? É lógico que a gente sempre implementa como uma primeira medida a orientação dietética e as mudanças de estilo de vida. Só que nós temos, né, algumas drogas no mercado que estão disponíveis para o tratamento da obesidade. Nestes incluem aqueles que têm uma redução da ingestão energética, que seriam os anorexígenos anfetamínicos, no caso a anfepramona, o femproporex e o mazindol, e a sibutramina. O que está acontecendo é que esses medicamentos, eles estão levando a um debate por questão da Anvisa em relação à sua segurança, né?
Então, em fevereiro desse ano, teve uma audiência pública em que a Anvisa se reuniu com uma câmara técnica, juntamente com outras sociedades científicas e com a população, né, promovida em Brasília, para se discutir o cancelamento do registro desses medicamentos que eu acabei de citar, né, a sibutramina e os anfetamínicos. Exato, né? e a gente sabe que tem alguns médicos que não concordam muito com a Anvisa com Isso. relação a essa suspensão do uso desses medicamentos, né? Exato. No caso, essas entidades médicas, principalmente a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a Associação Brasileira de Obesidade, né, que é a ISBEM e a ABESO, elas discordam dessa posição da Anvisa. E o que elas alegam, basicamente, defendendo o uso dessas drogas, são alguns pontos, né? Entre eles, a fisiopatologia da doença, porque não se imagina tratar a obesidade sem um medicamento que age no sistema nervoso central, uma vez que a gente sabe que uma das causas é uma desregulação, né, em nível do sistema nervoso central. E os riscos do uso dessas drogas é mínimo quando a prescrição dessas medicações é bem indicada e individualizada. E eles também estão muito preocupados, essas sociedades, com o problema que pode vir, né, surgir com a suspensão desses medicamentos em pacientes que já estão utilizando, né? Então, eles acabam defendendo mais essa questão. Sim, por outro lado, isso pode também acarretar um aumento maior ainda do problema da obesidade também, né, doutora? Exato, exato. O que acontece basicamente, né? O que foi que a Anvisa está indo contra esses medicamentos de repente? É que houve um estudo, que foi o estudo SCOUT, né, que ele motivou a proibição da sibutramina na Europa e nos Estados Unidos. E aí, com esse estudo, começaram, então, esses debates aqui no Brasil. Esse estudo, ele avaliou, na verdade, a segurança da sibutramina, só que ela foi utilizada em pacientes que já tinham um certo risco cardiovascular e pacientes diabéticos. Então, ele acabou mostrando um aumento de risco cardiovascular, mas essas entidades médicas, elas defendem que esse risco foi mínimo e que o custo-benefício de se retirar essas medicações no mercado seria benéfico, pensando na população geral, né, no que acarretaria. Certo. Me parece aí também que o problema, aqui no Brasil em especial, é o problema da automedicação, né, doutora? Porque Sim, sempre se dá um jeitinho de exato, conseguir esse tipo de medicamento. E eu acho que é exato, aí que está o risco, né? De exato. não usá-lo com orientação médica. Com a prescrição. A gente sabe, hoje a Anvisa ela até colocou já uma vigilância maior nesses medicamentos. A sibutramina, por exemplo, ela não era tarja preta, agora ela já é, né, um medicamento B2, né, por receita B2. Só que nós sabemos que as pessoas, mesmo assim, elas conseguem esses medicamentos de formas ilegais e até mesmo na fronteira em outros países. E aí acabam usando sem a orientação e sem a indicação, e aí sim pode trazer sérios riscos para a saúde. E vamos aguardar agora a decisão que vai ser tomada pela Anvisa agora ficou para final de julho, começo de agosto, né? Isso, Tá. isso. Esse último painel internacional que teve ontem lá em Brasília, ele ainda não saiu um consenso de lá ontem, né? Mas a princípio, a decisão final quanto à suspensão ou não da sibutramina e desses anfetamínicos, ela deve ser tomada pela Anvisa entre final de julho e início de agosto. Tá certo, doutora. O Sobretudo MS agradece muito a sua participação, nos colocamos à disposição. Muito obrigada.